Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo sobre as Origens. O nosso abraço a você que está aqui presente e você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha através da internet. Quero convidá-los agora para juntos orarmos ao nosso Deus. Santo e amado Pai que habita nos altos dos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Agora pedimos que o Senhor continue conosco, que abençoe este programa, abençoe a palestra que será proferida aqui nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens do Numar SCB promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo, aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Queremos lembrar que os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb. Também pelo nosso e-mail, no numarscb@gmail.com, e agora através do nosso site, no www.numar.scb.org.br. Aproveite e visite o site e confira lá as palestras da temporada passada do Diálogo sobre as Origens. Você pode assistir ali o vídeo e também ter acesso ao material complementar, como PowerPoint ou PDF usados pelos palestrantes. Assista e compartilhe também com os seus amigos. Muito bem, hoje nós temos como palestrante o Danilo Camargo de Oliveira. O Danilo é bacharel em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Sesumar, o Unicesumar. O título de seu TCC foi Primeira Ocorrência de Filos Animais em Território Brasileiro no Decorrer dos Períodos Geológicos, uma revisão bibliográfica. Atualmente o Danilo é diretor de Assuntos Internacionais do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Damos as boas-vindas agora ao Danilo. É um prazer realmente estar aqui novamente e trazer mais palestras para vocês, trazer um pouco mais de conteúdo. Hoje nós vamos estar focando num tema um pouco diferente do que a gente falou antes. Já tratamos em uma palestra anterior, falei um pouco sobre fósseis. Hoje, na realidade, vamos estar falando um pouco sobre cosmovisões. Cosmovisões, ou a cosmovisão, é o que define, é como você enxerga o mundo. Coloquei até no subtítulo ali, como olhamos para o mundo. Isso, na realidade, é a base tanto do nosso convívio do dia a dia, quanto dos nossos estudos científicos. Ele é vital, na realidade, porque já que cada um tem uma cosmovisão, cada um pode interpretar as coisas de um modo diferente. Então eu coloquei o óculos de exemplo ali para a gente estar analisando. Eu preciso de óculos, porque eu sou míope, né? Então, mas vamos usar o óculos como um exemplo de cosmovisão. O ser humano, até aquele que chega e fala, eu sou neutro, eu interpreto as coisas de modo neutro, não é bem assim. Até você falar que você é neutro já é uma cosmovisão. Então todo mundo usa um óculos de um jeito ou de outro. Se você, por exemplo, colocar um óculos com uma lente vermelha, você vai enxergar o mundo todo avermelhado. Se você colocar uma lente que tem listrinhas assim, você vai enxergar o mundo cheio de listras. E por aí vai, uma lente distorcida, toda torta, você vai enxergar o mundo de um modo totalmente distorcido, torto e assim por diante. Então, cosmovisões fazem isso pra gente. São pressuposições que nós temos que fazem com que interpretemos as coisas de um modo diferente. Ou único, às vezes, pra gente. Por exemplo, um exemplo simples assim. A questão do pessimista e do otimista. Podemos pegar um otimista, pegar um copo d'água e colocar na mesa, e o otimista vai olhar e falar, esse copo está meio cheio. Mas já um pessimista vai falar, não, esse copo está meio vazio. Por quê? Porque cada um deles tem suas cosmovisões diferentes. Então, uma pressuposição, no caso do otimista, que as coisas são boas, que tudo vai melhorar, e para um pessimista, que as coisas são ruins, naturalmente ruins, e só tendem a piorar. Então, todos têm uma cosmovisão. Todos nós começamos com uma cosmovisão de um jeito ou de outro. Isso se aplica também, como eu falei, à ciência. Quando a gente vai interpretar algum fato científico, um fóssil, uma estrela nova, ou qualquer coisa que vamos estudar no universo aqui na Terra, nós usamos nossas cosmovisões para interpretarmos aquilo que vemos. Porque a ciência em si, talvez vocês já ouviram essa frase, falar, a ciência diz isso, não, a ciência diz aquilo. Não, a ciência não está dizendo nada. A ciência é só algum conteúdo que você faz um experimento e dá um resultado direto ali.
Ele não está te falando nada. Quem faz, né, os experimentos e as pesquisas sabe disso. Que muitas vezes o resultado que você tem é um número. Aí você tem que interpretar esse número. Ou interpretar o fóssil que você encontrou. Ou o que aquele tipo de reação tem a ver, ou o que faz, que relação tem com outra coisa. A interpretação, muitas vezes, na ciência, é sua. Então, uma cosmovisão pode afetar totalmente o resultado e a interpretação de um estudo. Ou de uma análise científica. Isso é vital na realidade. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu coloquei algumas coisas que muitos falariam, isso aqui é um bom exemplo aí de fato que vai defender o criacionismo, né? Que é uma cosmovisão, né? Um modo de olhar para o mundo, através da palavra de Deus, da Bíblia. Então, vai falar, isso aqui vai defender o criacionismo. Mas os evolucionistas, que utilizam uma cosmovisão humanista, né, naturalista, vão interpretar de outro jeito. Vamos dar uma olhada em alguns aqui. Por exemplo, temos o DNA. Se nós olharmos para o DNA, a complexidade dele, a riqueza que tem de informações dentro dele, é magnífica. É sem comparação. Só o DNA humano a gente já tem anos e anos e anos e anos e anos e anos de estudos garantidos de tamanha complexidade e o mistério que está envolvido dentro de uma coisa tão pequenininha. Né? 4 bases ali formando códigos inteiros que trazem informações, então, tanto para como vai ser o seu corpo, tanto no exterior quanto no interior, quais tipos de proteína você vai produzir ou não. E quando tem um errinho, lá às vezes uma proteína sai errada, e até se for numa região que não é codificante, ela pode afetar o seu corpo também, o seu funcionamento de um jeito ou de outro, mesmo que não sejam regiões codificantes de proteína. Então é incrível o quanto de informação que um DNA pode conter. Na realidade, isso é uma pesquisa recente, que eles estavam vendo estudando como aplicar então a informações que nós temos hoje, como informações da internet, como a gente poderia transferir isso para o DNA e manter alojado, guardado em um DNA. E perceberam que nós podemos juntar toda a informação que é contida no Google e colocar dentro de 1 grama de DNA. Essa quantidade de informação, trilhões e trilhões de páginas da internet, fotos e textos e tudo, cabem em 1 grama de DNA. Então uma complexidade tão grande não aponta para um acidente aleatório, ou uma coisa que simplesmente foi acontecendo, reações químicas que se misturaram e tudo mais, e pum, nós temos então uma estrutura totalmente complexa e compacta de informação, tão grande assim, né? Tanta informação em tão pouco espaço. Já um evolucionista olharia e realmente interpretaria isso como realmente é complexo, mas por ele ter uma cosmovisão de que a natureza é tudo que existe, né, e não pode ter um Deus criador ou uma mente inteligente por trás disso, o que vai acontecer? Ele vai interpretar que não pode ter alguém que desenhou, isso simplesmente foi obra do acaso e mutações aleatórias que tornaram então o DNA como nós encontramos ele hoje. Cosmovisões diferentes, olhando exatamente para a mesma coisa. Vamos pegar algum outro exemplo aqui. Isso aqui, existem outros exemplos de casos parecidos, mas esse específico que eu coloquei nas imagens é de um tecido mole que foi encontrado num esqueleto de tiranossauro, em Montana, nos Estados Unidos. Repercutiu bastante, foi bem conhecido, eles hidrataram então aquelas regiões, vocês podem ver na imagem de cima, uma região branquinha bem no meio ali. Aquela região branquinha é tecido mole. Então, tecido mole é o que temos no nosso corpo, que, por exemplo, a pele, cartilagem, né, que você puxa ou aperta e quando solta ele volta ao tamanho original. Então, isso é um tecido mole. E lá tinha tecido mole de um tiranossauro, que você podia esticar e soltar e ele estava móvel. E outras estruturas interessantes, podemos ver embaixo, do lado de lá, estruturas, e de cá também, que remetem a veias e também a glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, células sanguíneas. Vocês podem ver ali. Então, interessante. Como que uma criatura que, segundo a teoria da evolução, morreu há 65 ou 70 milhões de anos, que condições teriam preservado algo assim durante tanto tempo? Nós não conhecemos algo que realmente vai preservar e tão bem preservado estruturas assim. Então, para um criacionista, ele olharia isso e falaria, realmente,
um tiranossauro como esse não morreu há milhões e milhões de anos, ele morreu mais recentemente. Já um evolucionista falaria, não, isso aqui com certeza não morreu há milhões de anos. Então, quando eu estava assistindo um documentário que falava sobre esses fósseis, a paleontóloga, né, que estava estudando e responsável pela pesquisa, ela era evolucionista e ela comentou, em vez dela dizer, não, nós temos que rever então há quanto tempo esse animal morreu, porque nenhuma dessas estruturas e tecido mole vai ser preservado durante tantos milhões de anos, né? Sabemos que isso é impossível, temos que rever isso, essas datas. Ela não falou isso. Ela disse, nós temos que rever o processo de fossilização. Ou seja, ela não quis renunciar ao quê? Da cosmovisão que ela tinha. Que é a cosmovisão que diz, o universo é tudo que existe ali, e o universo tem milhões e bilhões de anos, e a Terra tem milhões de anos, e esse animal, com certeza, segundo a cosmovisão dela, morreu há milhões de anos. Ela não quis renunciar a isso. Ela quis mudar ou analisar um outro tipo de processo de fossilização, porque não podia admitir que talvez a cosmovisão dela estivesse errada. Então, isso que acontece. Todos nós temos essas cosmovisões e muitas vezes nós não renunciamos ou não analisamos e ponderamos porque estamos presos sempre a uma cosmovisão que muitas vezes pode estar errada. Nós temos que questionar nossas cosmovisões, independente de qual seja. Mas muitas vezes aqueles que falam que não, nós questionamos, queremos a verdade, muitos cientistas aí, acabam não questionando a própria cosmovisão. Por aceitarem simplesmente, é isso aí, acabou. O que é triste, porque na ciência a gente precisa desse questionamento e precisa desse tipo de análise. Mas vamos lá, vamos analisar alguns outros exemplos. Temos aqui então um chapéu de pescador petrificado. Com certeza aquele tiranossauro de 65 milhões de anos não estava usando isso aqui para estar petrificado hoje. Ou seja, um processo rápido. Temos aqui um ursinho de pelúcia, vai lá no cantinho, um ursinho de pelúcia petrificado. Ele não tem milhões e milhões de anos, ou milhares e milhares de anos. É um bichinho recente. Um brinquedinho recente. Estava ali. Temos aqui também, que foi encontrado no Texas, essa bota. Existem vários outros exemplos, só trouxe alguns aqui para exemplificar. Essa bota de cowboy, com a perna do cowboy dentro, petrificada também. Agora, cowboys não existiam há milhões de anos. É mais recente. Ou seja, para um criacionista ele olha e fala, não, realmente o processo aí de fossilização ou de que ocorreu aí para petrificar e tudo mais é uma coisa que pode ocorrer mais rapidamente e não necessariamente demorar milhões e milhões de anos. Já um evolucionista ia olhar e falar, não, isso aqui é uma exceção. É uma exceção à regra. Bem, todo o processo de fossilização na realidade é uma exceção à regra, porque fóssil não é formado de qualquer jeito a qualquer hora. É muito específico e muito raro ocorrer um processo assim. Então, todo processo de fossilização já é uma exceção. Então, na realidade, com o que observamos, um criacionista interpretaria, não, aqueles fósseis que nós não vimos sendo fossilizados, que já estão embaixo da Terra, podem ter sido fossilizados rapidamente, assim como esses objetos foram petrificados rapidamente. Já um evolucionista não, diria, não, aquilo com certeza, mesmo não sabendo, né, porque não vimos esse processo acontecer, não acompanhamos, aquilo com certeza demorou milhões de anos, mas isso foi só uma exceção. Então, o quê? Novamente, voltamos à questão de cosmovisão e o modo com que interpretamos os fatos. Para fechar a questão de exemplos aqui, vou trazer mais um, que é a questão dos cometas. É interessante porque os cometas eles duram por volta de uns 10 a 15 mil anos, no máximo. Por quê? Porque muitos deles têm trajetórias, como nós podemos observar ali, que chegam bem próximas ao Sol. E tendo essas trajetórias próximas ao Sol, alguns são engolidos, ou seja, são destruídos, são puxados pelo Sol, pela gravidade, mas aqueles que ainda se mantêm, que só dão a volta ali no Sol e retornam e ficam dando voltas, demora bastante tempo para eles fazerem esse processo, eles vão perdendo material no decorrer da viagem deles. Tanto material como poeira e tudo mais, também como íons que o Sol vai emitindo ali. Cada cauda é um tipo, né, de material que está sendo perdido ali. Né, a amarela representa então a poeira e o azul são os íons. Mas independente, a questão é que nessa viagem que o cometa tem no sistema solar, ele perde material. Principalmente passando ali perto do Sol, ele sempre vai perdendo material. Ou seja, no máximo, ele duraria uns 15
mil anos, assim, no máximo. Então essa é a média aí de idade que um cometa duraria. Para menos, porque ele pode ser engolido ou pode perder pedaços no decorrer do processo. Então, uns 15 mil anos. Aí entra a questão. Para um criacionista, ele fala, bem, Deus criou o universo, Deus criou os planetas e criou também os cometas. Então a Terra tem menos tempo, a Terra é jovem, né, o universo é jovem, por isso que nós encontramos cometas ainda, porque não deu tempo de todos eles se desgastarem. Né? Não deu esses 15 mil anos aí para eles já terem gastado todo o material dele e terem sumido, né? Não tem mais a existência deles. Então, para um criacionista, ele interpretaria assim, a evidência dele do desgaste aí desse cometa, então ele interpretou através da cosmovisão dele. Agora, um evolucionista não tem muito para ir nesse sentido. Por quê? Eles acabam indo, se você for falar sobre cometas, eles acabam remetendo ao que eu coloquei ali em cima, a nuvem de Oort. Segundo os evolucionistas, a nuvem de Oort é uma região fora do sistema solar, em que há bastante material e tudo mais, e os cometas são formados lá. E com o tempo eles acabam se deslocando de lá, entrando aí, então, pegos pela gravidade do Sol, tudo, e entrando aí numa rotação, e vão girando em volta do Sol, e começa esse processo. Então, eles são formados lá, se deslocam e acabam entrando no nosso sistema solar, puxados pela gravidade do Sol. Então, é assim que surgem os cometas. Mas existem alguns problemas que a gente enfrenta em relação a essa visão e a nuvem de Oort. Por quê? Primeiro, nós nunca vimos um cometa sair da nuvem de Oort e entrar no sistema solar. Nunca vimos. Não existe provas disso. Segundo, nós nunca vimos um cometa se formar na nuvem de Oort. Nunca vimos. Nós só temos os cometas que estão girando aqui. Nunca vimos um cometa se formar. E terceiro, nós nunca vimos a nuvem de Oort. Nós não temos provas concretas de que a nuvem de Oort existe. É só uma especulação, porque se analisa bem, o universo tem bilhões de anos. Um cometa só vive alguns milhares. E ainda existem cometas. Se eles não se formaram logo no início da formação do universo, do sistema solar, eles não tinham que existir, mas eles existem. Então, um evolucionista já interpreta como? Não, ele não foi criado, não tem chances disso. Tem que ter uma região onde eles são formados. E jogam para essa tal de nuvem de Oort, só que, infelizmente, não temos nenhuma prova concreta disso. Seria legal, mas não temos. Ou seja, uma cosmovisão vai até além dos fatos, porque não temos fatos para a nuvem de Oort, e mesmo assim uma cosmovisão não pode aceitar uma situação que negue ela mesma. Ele não, chega. A evolução não pode estar errada, vamos jogar para uma coisa que a gente nem tem fatos ainda, uma especulação, vamos colocar lá, é a nossa melhor chance. Então é um argumento de fuga, na realidade. Não tem os fatos e acabam fugindo, porque a cosmovisão está impregnada ali e não pode ser nem questionada. Né? Queira Deus ali que não pode. Então, acaba indo para rumos como esse, né? De ir para uma especulação. Não tem problema especular as coisas. Isso é normal. A questão é que se você disser, não, você está especulando e tudo mais, isso não é ciência, pronto. Aí já entra, não, nós só trabalhamos com ciência, evolução é ciência, teoria da evolução é puramente ciência e é um absoluto. Aí que a gente entra no problema. Muito bem. Nós acabamos muitas vezes imaginando que a discussão real... Que a discussão real ali são criacionistas e evolucionistas catando ali na Terra, né? Porque eu mostrei alguns exemplos ali para vocês de fatos ali de fossilização e tudo mais, cometa. Eles falam, não, mas esses são exemplos de provas para a criação. Vocês têm que observar as provas que existem para a evolução, né? Outra coisa. Mas não é bem assim. Nós imaginamos geralmente isso, que as pessoas estão catando evidências para cada um para sua cosmovisão. Para o lado de lá, desculpa que as imagens aqui elas vão ter os títulos, as legendas, às vezes vão estar em inglês, ou vou até passar um vídeo mais tarde, as palavras vão estar em inglês, mas está tudo traduzido nos vídeos, tudo dublado, e aqui eu vou estar explicando sem problema, tá? Mas do lado de lá temos as evidências da criação e do lado de cá da evolução. Então, olha, existe muito mais evidência para a evolução do que para a criação e tal. A realidade não é essa. A realidade é que nós... Ih, tá mexendo aqui. Ok, deu.
A questão é que nós não estamos catando evidências ou procurando evidências específicas para a nossa cosmovisão. Não é que um fóssil prova a criação, outro fóssil prova a evolução. Não é isso. Não é assim que as coisas funcionam. A questão é que as provas e as evidências são sempre as mesmas. Para todo mundo. Nós estamos estudando a mesma Terra, as mesmas rochas, os mesmos fósseis, os mesmos cometas, o mesmo Sol, os mesmos planetas. É tudo a mesma coisa. Só que o que diferencia é nós temos cosmovisões e interpretações diferentes de cada uma dessas evidências. Podemos até olhar ali, eles estão disputando a mesma evidência e tal, porque é tudo bolinha amarelinha ali. São todas as mesmas evidências. Só estamos interpretando de formas diferentes. Aqui mais uma imagem ilustrando, né? Eles estão brigando ali pela Terra, de um lado falando, isso aqui é evidência de criação. Outro fala, não, é evidência da evolução. Por quê? Interpretando. Interpretações diferentes. Muito bem. Como nós interpretamos? Quais são essas cosmovisões? Eu comentei logo no começo, a gente vai repetir isso aqui. De um lado, do lado de cá, nós temos então uma pessoa com a Bíblia, utilizando então a palavra de Deus, a Bíblia, então a narrativa da criação e tudo mais, como sua cosmovisão. Ou seja, ela está interpretando o mundo através das lentes da Bíblia. Ela está usando a Bíblia como seu óculos. Mas você vai dizer, não, olha, a ciência não utiliza cosmovisão. Claro que utiliza. Sempre. Dependendo de qual é a sua cosmovisão, né? Assim, você pode ser um criacionista na ciência, um evolucionista na ciência, mas todos têm cosmovisões. Do outro lado, então, temos no caso um evolucionista. Ambos estão olhando para o mesmo crânio ali, tá vendo? Mas ele vai estar usando o quê? As teorias humanas, ou interpretações humanas, tipo o humanismo, o naturalismo, que diz o ser humano pode ser o centro de tudo, né? O humanismo, assim, é só isso. Ou o naturalismo que só existe a natureza. Não existe um Deus lá fora. Não existe um ser maior. Então, não. Só existe a natureza. Tudo tem que ser explicado pela natureza. Nada vai ser explicado por uma criação, né, ou por um tipo de design. Nada disso. É só a natureza. E se a natureza funciona lentamente ou por processos aleatórios, tem que ser assim. Entendeu? Tem que ser assim. Então, é um modo de interpretar. Eles pegam e falam, não, tem que ser assim. Eles não consideram a probabilidade ou a chance de existir algo maior ou qualquer outra coisa. Então, duas interpretações, duas cosmovisões. Como eu falei, todos têm. Ninguém chega neutro para estudar. Não, todos têm. O cara vai chegar lá para olhar esse fóssil e falar, não, isso aqui com certeza deve ser um elo perdido, porque, né, o ser humano evoluiu. Então, com certeza, isso aqui deve ser um elo entre um tipo de primata, né? Não necessariamente um primata, mas um elo em comum ao primata, né, e o homem. Então, desde esse elo até o ser humano, deve estar no meio do caminho esse fóssil aqui. Olha só, evolução. Porque ele está interpretando logo desse modo. Então, cada um vai interpretar de um modo diferente. Ok. Eu coloquei a frase aqui, a teoria da evolução é apenas uma teoria. Isso aqui não é desmoralizando a teoria da evolução. Por favor, não me interpretem mal. Não é isso que eu estou fazendo. Porque uma teoria, não é o modo que a gente fala, não, essa é só uma teoria. Não é isso, não estou falando, é só uma teoria, não é. A questão de uma teoria é que você tem fatos, você estuda, né, as evidências, existem evidências ali. Então a evolução possui evidências, só que elas são interpretadas de modo diferente, como eu falei. Então há evidências, e daí você cria hipóteses em cima disso para analisar, junta várias hipóteses e ideias e cria então uma teoria. Então não é algo qualquer, só uma ideiazinha. É um conjunto de estudos, de interpretações e tudo mais. Né? Lembra, interpretações. Então é um grande conjunto. Então não é qualquer teoriazinha aí, não. Mas eu estou dizendo, ela é apenas uma teoria no sentido, ela não é uma lei, não é um fato absoluto e constante. A evolução, na realidade, é uma cosmovisão naturalista. Um modo de interpretar esses fatos. Então a teoria da evolução tem fatos? Claro, está analisando as evidências. Através da lente da evolução. Darwin foi sincero em fazer isso. Isso aqui é uma página de anotação de Darwin. Desculpa. Uma página que... Então Darwin, em suas viagens, fez várias anotações, vários estudos. Em uma delas ele fez esse desenho clássico. Né, da árvore da vida, ou árvore filogenética, né, o que for. Então fez ali a árvore
da vida, famosa. Esse desenho é bem famoso. Hoje temos outras representações deles em outros modos, mas ficou muito famoso. Então, de um organismo, lá embaixo, simples, número 1, surgiram tantos outros. D, B, A, C, então foram surgindo ali vários organismos. Evolução. Só que ele foi sincero, porque ele colocou lá em cima, vocês podem olhar pequenininho no cantinho de lá, escrito I think. Significa eu acho, ou eu penso, né? Ou seja, ele está falando, eu acho que foi assim. Ou seja, é uma interpretação. Darwin não viveu milhões de anos, nós não vivemos milhões de anos para observarmos a evolução acontecer. Nós também não estávamos na época da criação para saber se foi realmente daquele jeito. Nós só vivemos o presente. O resto, tudo que nós observamos é isso aqui. Mas como nós observamos é que faz a diferença. Darwin, ele só observou os mesmos pássaros que nós observamos hoje, as mesmas plantas, os mesmos peixes, os mesmos insetos, tudo. Só que ele usava a cosmovisão evolucionista dele para falar, eu acho, I think, né, eu acho que seja isso. E fez o desenho. Ou seja, a teoria da evolução é apenas uma teoria no sentido de possui evidências? Ok, mas são interpretações dessas evidências. Então, não é uma lei absoluta. Não é a ciência diz que o homem evoluiu. Não. A teoria da evolução é uma interpretação. Ciência é outra coisa, é o estudo daquilo, são os fatos, né, um experimento. É outra coisa. Eu vou passar um videozinho rapidinho, resumindo essa questão de cosmovisão que a gente falou aqui. Ok? Então vai ser um vídeo rapidinho, logo em seguida eu só vou comentar ele e logo em seguida eu vou passar um outro que é um pouquinho maior, que vai trazer algumas outras informações pra gente estar discutindo depois, tá bom? Vamos lá. Agora, essa aqui eu já ouvi várias vezes. O registro fóssil fala por si mesmo e ele prova a evolução. Mesmo? Bem, primeiramente, evidências como o registro fóssil não falam por si mesmo. É interpretado pela cosmovisão de uma pessoa como olhar através de uma lente. Nós todos temos as mesmas evidências no presente, as mesmas camadas de rochas, os mesmos fósseis, etc. E nós interpretamos essas evidências em relação ao passado através das lentes ou cosmovisão que usamos. Um evolucionista iria interpretar a evidência através da lente do que lhe foi ensinado sobre evolução em milhões de anos. Mas um criacionista bíblico irá interpretar os mesmos fósseis de modo diferente através da lente da Bíblia. Ambos estão olhando para as mesmas evidências no presente, mas ambos estão interpretando de modo bem diferente. Então, olhar para o registro fóssil no presente, porque isso é tudo o que temos, e interpretando através da lente da Palavra de Deus, nós descobrimos que o que nós realmente observamos no presente confirma a interpretação obtida através da observação pela lente da Bíblia. Muito bem. Ficou claro? Né? Já deu uma sintetizada em tudo isso que a gente já veio trazendo e falando até aqui. Ok? Então, depende muito. As suas conclusões dependem muito da cosmovisão que você tem. Das suas pressuposições. O que você supõe antes de estudar aquele fóssil. Você pressupõe que ele foi criado ou você pressupõe que ele existiu há milhões de anos. Aí, a partir disso, você faz e tem as suas conclusões. E conclusões que podem ser das mais variadas. Porque variam cada um da sua cosmovisão. Vamos estar olhando então esse próximo videozinho. Ele é um pouquinho maior, mas é bem interessante. E a gente vai estar discutindo ele depois. Você já ouviu isso? Que há bilhões de anos ocorreu uma explosão no espaço? Ou que há 100 mil anos atrás isso ou aquilo aconteceu? Ou até, no princípio criou Deus os céus e a terra? Pergunta, como alguém pode saber disso? Havia alguém lá para observar? Bem, na realidade havia, mas eu estou me adiantando. Dê uma olhada nisso. Primeiramente, nós temos que reconhecer que há uma enorme diferença entre ciência de observação e ciência histórica. Ambas são válidas, mas bem diferentes. Vamos definir as duas rapidamente, certo? Ciência de observação é simplesmente quando nós observamos algo e experimentamos para tirarmos conclusões. Envolve repetidos experimentos e observações no presente. É através da ciência de observação que encontramos curas para doenças, construímos ônibus espaciais e coisas assim. Agora, através da ciência histórica, nós consideramos coisas que aconteceram no passado, mas elas não podem ser checadas do mesmo modo. Quero dizer que nós não temos acesso ao passado como temos ao presente, porque, bem, já se foi, certo? Tudo o que temos são especulações, ou no máximo, evidências circunstanciais de eventos passados baseado no que nós vemos no presente. Isso não é dizer que não podemos fazer suposições inteligentes sobre o passado ou formar deduções razoáveis a partir de rochas e fósseis no presente. Mas certamente não podemos testar diretamente nossas conclusões, porque não podemos repetir o passado.
Entendeu? Então isso significa que a ciência histórica não tem importância? De modo nenhum. Vamos usar um exemplo aqui por 1 minuto e dar uma olhada na Torre Eiffel. Você sabe, aquele monumento parisiense do século XIX, construído por Gustave Eiffel, que mede 324 metros, que foi construída como arco de entrada da Exposição Universal de 1889 e é ainda o maior edifício de Paris, sendo visitado por milhões de pessoas a cada ano. É, aquele. Bem, adivinha só, tudo que eu acabei de te falar era verdade. Mas como nós testamos? Bem, aplicando ciência de observação, nós podemos, é claro, observar a Torre Eiffel a qualquer momento quando estamos em Paris. Está aqui no presente. Assim, nós podemos continuar testando a altura e comparando com todas as outras estruturas em Paris e confirmar a observação que, de fato, ela é o edifício mais alto de Paris. Mas esta é a extensão dos fatos que podem ser provados pela ciência de observação em referência a esta afirmação. Como realmente sabemos que Gustave a desenhou? Como realmente sabemos que foi construída no século XIX como entrada da Exposição Universal? Como realmente sabemos quantas pessoas a visitaram? Isso tudo está no passado, não pode ser repetido. Para esse tipo de informação, precisamos ir para fora dos limites da ciência de observação e descobrir o que nos foi comunicado através de documentos históricos e relatos de testemunhas oculares. Além disso, temos que acreditar que estas testemunhas oculares e documentos são confiáveis. O mesmo é verdade quando falamos sobre a origem da Terra. A Terra está aqui. Todos concordamos com isso? Então a ciência de observação confirma que o mundo foi criado por Deus e existem documentos e testemunhas oculares confiáveis para confirmarem? Vamos pegar a última parte primeiro, mas o que estamos realmente perguntando é minha pergunta original. Havia alguém lá para observar? A resposta é sim. Deus estava lá e Ele nos contou como Ele criou. Ele inspirou pessoas para escreverem suas exatas palavras que se tornaram livros que foram compilados em um livro completo chamado Bíblia, que tem sido comprovada vez após vez e que demonstrou ser totalmente confiável em todas as suas alegações e ensinamentos. Até estudiosos seculares vão admitir que a Bíblia registra acontecimentos históricos com precisão. De qualquer modo, nós temos a mais confiável revelação da mais confiável testemunha ocular. Agora, sobre a ciência de observação, ela confirma a Bíblia? Sim. E o que é extremamente importante compreender é o fato observável de que o universo é lógico e ordenado. Isso faz sentido apenas se seu Criador é lógico e impôs ordem sobre sua criação. Não faz nenhum sentido se o universo é só um acidente de uma grande explosão. Também, nossas mentes são capazes de compreender muitas coisas sobre o universo, e isso só é possível se o Criador da mente nos deu a habilidade e desejo de explorar o universo. Não faz sentido se os nossos cérebros são produtos do acaso, pois não poderíamos confiar que suas conclusões serão exatas. E por fim, só faz sentido podermos observar e repetir um experimento se o universo obedece constantemente às mesmas leis dia a dia. Que só faz sentido se aquele que deu a lei a criou desse modo e a mantém. Então, sendo franco, a própria ciência, sendo ela de observação ou histórica, só é possível porque Deus existe e a Bíblia é verdade. Eu poderia continuar, mas já foi dito o suficiente. Muito bem. Então esse videozinho ele é bem curto, bem claro. E a gente volta ao ponto da questão da cosmovisão e da interpretação. A teoria da evolução é apenas uma teoria. Não desmerecendo, como eu falei, mas ela é uma interpretação, assim, uma cosmovisão de uns fatos. Agora, muitas vezes as pessoas, os evolucionistas, não consideram a ciência histórica, como a gente falou. Os historiadores têm que utilizar a ciência histórica porque é isso que tem, né? Às vezes registros, pinturas e coisas assim. Agora, muitos evolucionistas preferem não usar. Por quê? Porque falar, não, realmente não tinha ninguém lá para escrever coisas sobre isso, sobre a origem. Ou talvez havia. Só que na cosmovisão deles, eles falam, não existia pessoas há milhões de anos, então com certeza não vai ter nada escrito. Já um criacionista fala, sim, a possibilidade de Deus estar, né? Se Deus existe, Deus estava lá. E ele narrou isso pra gente na palavra. Então, uma interpretação como o próprio Darwin colocou ali na imagem dele. Muitas pessoas tentam unir e colocar então a evolução dentro da Bíblia. E como eu falei, são duas cosmovisões diferentes. Elas não podem se juntar. Não tem como você ficar pegando uma coisinha de uma e colocando na outra. E principalmente na Bíblia, né, que ela afirma que ela é a autoridade, que ela é perfeita, né, e é imutável, e ninguém pode colocar uma vírgula a mais ou tirar alguma coisa porque a Bíblia é perfeita. Então, mas de qualquer modo, alguns tentam interpretar a Bíblia com olhares da evolução, ou seja, trazer a Bíblia mais próxima da evolução ali. Eu ouvi, na realidade, eu estava vendo um vídeo
e alguns, né, era um cristão evolucionista, né? E o que ele falou? Ele disse, nós temos, no meio das palavras, estava sendo dito um monte de coisa, e no meio eu pesquei essa frase, ele disse, nós temos que aproximar a Bíblia da ciência. Ele falou, calma aí. Na realidade, nós temos que interpretar a ciência através da Bíblia. Se você é um cristão, se você é um criacionista, você tem que fazer isso. Porque a Bíblia é a sua cosmovisão como cristão. Se você não é, talvez você tenha outra cosmovisão. E utiliza outra cosmovisão para interpretar as coisas. Mas, de qualquer modo, muitas pessoas tentam unir a evolução e a Bíblia. Vamos ver se isso funciona. Eu coloquei desse lado aqui uma tabelinha. Eu não vou ficar lendo tudo, a gente não precisa. Mas você pode estar dando uma olhada aí, vai vendo. De um lado temos o que a Bíblia fala em relação à origem. E do outro lado temos o que a evolução fala sobre a origem. Dê uma olhadinha, toma um segundinho só para analisar alguns desses pontos. E perceba uma coisa. O quão oposto é um do outro. Como a Bíblia diz, a Terra foi criada antes do Sol. A evolução diz que o Sol existia já antes da Terra. A Bíblia diz que os oceanos estavam aqui antes da Terra seca, Terra firme. Mas a evolução diz que a Terra seca estava aqui antes dos oceanos, antes de água estar aqui no nosso planeta. E por aí vai. Podem vendo tudo ali. E eu só acho interessante, né, mais interessante ainda na realidade, esses dois últimos. A Bíblia diz que o homem trouxe a morte para o mundo. Então o homem, né, foi lá, pecou, desobedeceu a Deus, e através do seu pecado e sua desobediência, a morte entrou no mundo. Isso que a Bíblia nos narra. Agora, a evolução diz que a morte trouxe o homem para o mundo. Parece uma frase meio estranha, mas deixa eu explicar. No decorrer da evolução, houve a necessidade de muitos animais morrerem, muitas outras criaturas morrerem por seleção natural, né, a caça e tudo. Por quê? Para que o ser humano pudesse existir hoje. Então o ser humano só está vivo hoje porque alguns mais fracos do que ele, né, ou do que seus ancestrais, acabavam morrendo. Então por causa dessa morte, o ser humano pôde estar aqui hoje. Novamente oposto do que a Bíblia coloca. E no finalzinho nós temos a Bíblia dizendo que Deus criou o homem, né, a Bíblia nos narra isso, e a evolução diz que o homem criou Deus, ou seja, ele evoluiu. Em um dado momento, quando ele começava a raciocinar, ele tentou interpretar as coisas como a Terra funciona, e o tempo, o clima e tal, e não entendia. Isso que a evolução fala, ele não entendia. Então, ele decidiu criar em sua mente um Deus que seria responsável por tudo isso. Duas cosmovisões completamente diferentes, interpretando os fatos que nós vemos agora, o ser humano e o nosso planeta. Duas cosmovisões que não podem se unir. Por quê? Porque não batem, são opostas. Se você vai tentar colocar a evolução dentro da Bíblia, já não vai dar certo. E se você tentar, e se você colocar mesmo assim, ficar enfiando lá dentro, você vai distorcer, acabar em um momento ou outro distorcendo a palavra de Deus. Ou interpretando errado. Em vez de você usar a Bíblia para interpretar a ciência, você está pegando uma outra cosmovisão e tentando enxufar dentro da Bíblia que já tinha, para você, se for um cristão, já tinha que utilizar a Bíblia como a sua cosmovisão. Então está tentando misturar cosmovisões diferentes. E duas cosmovisões não podem estar certas ao mesmo tempo. Alguma vai estar certa e outras vão estar erradas. Concordam comigo? É assim que as coisas funcionam. Então não podem ter várias respostas certas, né? Tudo é relativo aí, não é assim que funciona. Vamos analisar isso já já. Opa. Ok. 3 pontos importantes para analisarmos, que já foi até mencionado rapidinho ali no vídeo. Nós vamos tocar neles agora. Existem 3 pontos então para analisarmos. A lei da lógica, as leis da lógica, a uniformidade da natureza e a moralidade absoluta. Esses 3 pontos. Vamos estar falando rapidinho sobre eles. Primeiro, leis da lógica. A lei da não contradição. Uma declaração não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Em relação a todas essas leis, vocês vão observar um padrão. Os evolucionistas aceitam elas, simplesmente falam, não, isso é verdade. Mas não explicam como ela surgiu. Ou da onde veio ela. Como tecnicamente ela teria evoluído. Não só a lógica em si, mas tantas outras coisas, a gente vai mencionar. Para um cristão, como o vídeo coloca, Deus criou o mundo e o mundo possui tudo isso porque ele criou. Uma mente inteligente, uma mente pensante, uma ordem e tudo mais. Para um evolucionista, aquilo teria que ter evoluído, vindo de algum lugar. Só que não explicam como.
E a gente vai estar vendo, então, como a lei da não contradição. Muitas pessoas tentam distorcer essa questão da lógica e tentam ir muito além em suas filosofias. Por exemplo, a questão de não haver um absoluto. Fala, não existe um absoluto, tudo é relativo. Já ouviram isso? Eles falam, né? Tudo é relativo. Não existe absoluto. Se alguém chegar para você e falar, não existe absoluto, você fala, você está absolutamente certo disso? Aí a pessoa vai ter que responder sim ou não. Se ela responder não, que ela não está absolutamente certa, que não existe absoluto, pronto, ela já disse que ela pode estar errada. Se ela disser sim, eu tenho certeza, já existe um absoluto. Então, essa questão de tudo é relativo é falso, é ridículo. Então, existe uma verdade absoluta. Precisamos descobrir qual é. E a lógica nos ajuda nisso. Por isso existem tantas linhas de pensamentos filosóficos, né, tantas cosmovisões, mas muitas vezes elas não são ponderadas nelas mesmas. Por exemplo, não existe absoluto. Né? A própria frase já é um absoluto. Então essas cosmovisões erradas devem sim ser questionadas. Através da lógica também. Então o fato dessa lógica existir e nosso cérebro funcionar e querer questionar as coisas e querer pensar muito além do que só o básico aqui, caçar e comer, já é um sinal muito importante de que existe um Deus que nos colocou aqui para raciocinar mesmo. Isso na cosmovisão cristã. A cosmovisão evolucionista é uma coisa totalmente aleatória que a gente não consegue explicar realmente como tudo isso, a estrutura mais complexa do universo, que é o cérebro humano, veio realmente a existir. Quase. Vamos lá? Deu. Uou, beleza. Então, uniformidade da natureza. A natureza possui leis que não mudam. Elas não mudam. Se você for lá, a gravidade, por exemplo, você não vai acordar amanhã e pensar, vixe, será que a gravidade está funcionando hoje? Será que está mané? Não, ela sempre funciona. O atrito, vixe, hoje eu estou atrasado para o trabalho, mas não tem atrito, vou ficar patinando aqui, correndo, não vai adiantar. Essas leis funcionam na natureza. E os evolucionistas, como eu falei, simplesmente aceitam elas. Falam, não, é verdade, pronto, e aceita, acabou. Né? As leis são fixas, mas não explicam como elas surgiram. Por exemplo, o Dr. Grady McMurtry, eu estava assistindo uma palestra dele uma vez, ele era evolucionista, e ele disse que um dia, como evolucionista, ele decidiu questionar a evolução. E ele passou um tempo estudando e pesquisando para ver se a evolução realmente era verdade ou não. Isso sim é ciência, né? Você questionar as coisas, inclusive sua cosmovisão. E ele estava questionando. E ele chegou nesse ponto das leis e falou, a evolução não pode ser verdade. Porque uma lei, segundo a evolução, tudo evolui, tudo se transforma. Tudo vai melhorando ou se alterando com o tempo. As leis não. As leis sempre existiram e sempre vão existir. Não existe uma meia gravidade. Não em questão de intensidade da gravidade, mas que a lei se aplicava mais ou menos, sabe? Ou sei lá, não tem isso. Ela sempre tem que ter existido. Inclusive para a própria evolução. Então, essas leis não têm como evoluir, não existe um sistema de evolução dessas leis que regem o universo. Mas os evolucionistas simplesmente aceitam essas leis, mas não explicam como elas surgiram. Inclusive a matemática. Por que o universo é regido e funciona de acordo com as leis matemáticas? Né? Ele é subjugado e trabalha através da matemática. Por quê? Na verdade, parece uma pergunta boba, mas ela é real. Muitos filósofos da ciência e muitos evolucionistas se questionam isso mesmo. Tem livros, pesquisas sobre isso. Por que o universo é regido por leis matemáticas? Porque segundo a evolução isso não faz sentido. Tudo é aleatório. Qualquer coisa aconteceu ali. Ele não precisava obedecer lei nenhuma matemática. Mas obedece. Parece tolo. Mas os evolucionistas simplesmente aceitam isso e pronto, acabou. Ele obedece, é isso aí. Mas não se sabe explicar como. E o porquê. Para um cristão que aceita a Bíblia como sua cosmovisão, o universo obedece a todas essas leis porque foi pré-estabelecido assim. E Deus criou deste modo para que o universo funcionasse. Não tem como uma lei evoluir ou mudar. Não, ela é sempre a mesma, constante. Porque um Deus constante quis assim. E o último ponto era a questão da moralidade absoluta. Existe uma moral absoluta que nos foi dada
por Deus. Prestem só atenção. Não sei se vocês já viram o debate entre um cristão e um ateu, ou um ateu evolucionista e um cristão criacionista, né? E nesses debates, muitas vezes o ateu vai chegar e falar, olha, mas a criação e a Bíblia, né? A Bíblia ela é horrível, né? Olha só, Deus é um Deus mau, porque na Bíblia narra a morte, narra que ele mandou matar uma pessoa, que tal pessoa morreu, que ele matou alguém. Olha só que Deus horrível. Na Bíblia narra o incesto, ou um pai tendo um filho, né, tendo uma relação com a filha. Nossa, olha só, a Bíblia é horrível. Mas espera, ele está usando todas essas coisas para tentar dizer que a Bíblia é ruim, o que Deus é ruim, para tentar desprovar a Deus e tal. Mas da onde ele tirou essas verdades, essa moralidade? Da própria Bíblia. A evolução não diz que matar uma outra criatura é errado. Se você pensar puramente de um modo naturalista, uma cosmovisão naturalista, você ir matar uma outra criatura, não tem problema. Sobrevivência do mais forte, querido. Né? Seleção natural, do mais apto, do mais adaptado à região, o que for. Isso sempre aconteceu. Durante milhões de anos, segundo a teoria da evolução. E de repente hoje isso não pode mais? Por quê? Na realidade, se você for seguir a sua cosmovisão como evolução, morte, matar o outro, não é um problema real. Outra coisa, incesto, também não. Quem disse, segundo a evolução, segundo a própria natureza, que incesto é um problema? Isso acontece nas florestas e tudo mais a todo momento. Por quê? Porque por ser humano, de repente, é um problema. Os problemas genéticos. Pô, os problemas genéticos acontecem lá também. E aí? Mesmo tendo problema genético, a natureza não dita, isso aqui não pode, tá? Não faça isso. Não. Não é isso. Mas a Bíblia narra como algo negativo. Na lei de Moisés, Deus comandou a Moisés, falou, passa essa lei, não pode mais, proibido. Pronto. Por quê? Existe uma moralidade. Então tudo isso, roubar, matar e tal, tudo é usurpado da Bíblia para tentar usar contra a Bíblia, sabe? Então eles utilizam, até na própria vida, uma pessoa que é um ateu ou um evolucionista, utiliza da Bíblia, moralidade absoluta bíblica, para aplicar na sua própria vida. Eu não posso trair minha esposa. A natureza corre todo o tempo. Se você é um evolucionista, um naturalista, e acredita que tudo isso é o que existe, a natureza tá, segue a natureza. Não é verdade? Porque é interessante, as pessoas só usam os exemplos que agradam. Talvez vocês já ouviram esse exemplo também, por exemplo, o homossexualismo. O homossexualismo é correto, né? Falar, segundo a Bíblia, não é correto. Falar, olha, eles são, nossa, que opressores, a Bíblia é tão ruim e tal. O comportamento homossexual é natural, né? Nós vemos exemplos na natureza. Na verdade, são meio raros, são umas exceções meio assim, mas tudo bem. Vamos considerar, então. Falar, olha só esse comportamento na natureza, né? Homossexual, então, olha, o ser humano pode ser assim também. Então tá bom. Se você vai usar a natureza como exemplo, então utilize todos os exemplos da natureza. Por exemplo, alguns animais comem seus próprios filhotes. Então, se você for aplicar a mesma lógica, o ser humano pode comer seus próprios filhos. Correto? Claro que não. Você vai para a cadeia se você fizer isso. Né? Tá louco. Por quê? Porque existe uma moral absoluta. Você não pode simplesmente sair pegando exemplos da natureza e seguindo. Se você for um naturalista, teoricamente você pode. Só que por causa de uma moral real que existe e o ser humano conhece e depende disso, você vai preso. Você não pode viver de acordo com sua própria cosmovisão naturalista. Esse é o grande problema. Muitas vezes o evolucionista ou o ateu acaba se utilizando da moral cristã para poder viver bem. E também para tentar acusar a própria Bíblia, né? Então tenta viver bem usando fundamentos cristãos. Como nós vemos essa imagem, quase, aí deu. Tá sensível o controle. Aí o que acontece? Nós temos ali então na imagem, como eu falei, está em inglês, mas a gente já falou disso. Então cada bloquinho representa então as leis da lógica, né, a uniformidade da natureza, moralidade absoluta, essas coisas. Só que para um ateu ou para um naturalista, né, evolucionista, de um lado lá, o azul, ele não tem base. Porque, como eu falei, as leis da lógica não têm base na evolução,
uniformidade na natureza, a evolução não consegue explicar isso. E a moralidade absoluta também não é explicado pela evolução. Ou seja, eles não têm nada que sustente isso. Eles ficam em pé em cima disso, falando, não, a moralidade, né, a natureza, né, as leis da natureza são sempre corretas, verdadeiras, são imutáveis, né, a lógica, se utilizam da lógica e tudo. Estão em pé em cima disso, como aquele cara de braço cruzado tá. Mas o que tinha que embasar tudo isso, que é evolução, que está ali embaixo, não existe. A evolução não sustenta essas coisas. Ou seja, uma hora ou outra vai ruir. Ele pega emprestado da Bíblia. Agora, tudo isso que a gente falou faz sentido pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então, para um cristão, para um criacionista, está se sustentando em leis da lógica, uniformidade da natureza e moralidade absoluta, está tranquilo. Porque tudo isso está embasado na própria Bíblia. Que suporta isso, que confirma isso. Nós observamos isso na natureza e tudo mais. E a Bíblia afirma isso, como cosmovisão. Então, o cristão ou o criacionista, ele possui sim um fundamento absoluto e realmente real. Realmente real é bom, né? Fundamentos. Como eu falei, a própria Bíblia diz e fala sobre esses fundamentos, que são muito importantes. A cosmovisão é extremamente importante. Olha lá. Ora, em Salmos diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Né? Então, uma pessoa boa, uma pessoa justa, se ela nem tem fundamento embaixo de tudo aquilo, o que ela pode fazer? Que poderá fazer o justo? Nada. Uma pessoa boa, que se considera justa, não pode fazer nada. Por quê? Porque vai ruir se ela não tem uma cosmovisão correta e não tem um fundamento, né, correto, bom, firme. Não adianta. Vai ruir uma hora ou outra. E em Provérbios diz, mas o justo tem perpétuo fundamento. Por quê? Uma pessoa justa, uma pessoa correta, honesta e boa, ela procura uma cosmovisão boa. E fica sustentada em um fundamento que é perpétuo, que não se abala. No caso que a gente está falando é a própria palavra de Deus. Ela afirma isso sobre ela mesma. E apoia todos esses pensamentos filosóficos e raciocínios lógicos. Não há nenhuma contradição. Então faz sentido você sustentar em uma coisa perpétua, que não vai mudar. Quase aí. Então, a Bíblia, em alguns trechos, ela remete a as palavras conhecidas ali, a pedra angular. Talvez você já ouviu falar disso. Então, pedra angular. E relaciona a pedra angular a Jesus. Em alguns outros trechos também. Olha lá, para que serve uma pedra angular em uma construção? A gente coloquei até a imagem, a pedra angular da cruz ali, né? Mas era como se fosse um bloco que era colocado embaixo, assim, bem na base. Depois de você colocar os fundamentos, tudo, mais tal, você colocava essa pedra e ela formava então um ângulo de 90 graus e nela você então tinha qual direção você ia construir os muros, correto? Você coloca ali na base, bem na esquina ali, também chamada de pedra de esquina, né, a pedra angular. Então você coloca bem na esquininha ali e ela te dá a direção retinha, com os 90 graus ali, para uma direção que você vai construir o muro e para o outro lado. Agora, a Bíblia nos ensina a não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita da verdade. Jesus resume toda a questão da palavra, da verdade, tudo é centralizado nele no fim das contas. Por isso a gente ainda colocou ali. Então, de toda essa verdade bíblica, nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que manter retos ali, baseados em quem? Jesus, pedra angular. Ele que vai determinar a direção correta. Os 90 graus ali que a gente precisa. Agora, se a gente pega e fala, não, talvez a evolução cabe na Bíblia, sabe? Vou colocar só uma coisinha, mudar uma coisinha aqui, interpretar diferente a Bíblia, tal. O que acontece? É como se você pegasse e mudasse 1 grau. Em vez de 90 graus, ficasse 91. 91, só um grauzinho. Se você for observar, não dá nem diferença. Você mudou só um pouquinho ali de onde você tinha que estar indo em relação à cosmovisão bíblica para onde você quer que ela vá. Então, 1 grau. Não faz diferença no começo. Você vai construir o muro, vai estar tranquilo. Né? Mais ou menos. Porque lá para frente, se você continuar construindo esse muro, esse 1 grau começa pequenininho, ele vai se separando e vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então, uma cosmovisão errada no começo pode te jogar muito longe de onde você precisa estar. Então, por exemplo, no caso do muro, você está construindo um muro ali em cima dos fundamentos que foram colocados, de um alicerce ali, né?
Então você constrói. Se você muda um grau, ele vai mudando, saindo. Uma hora, o muro está sustentado em nada, no meio da terra. Sem fundamento, sem nada. Ou seja, ele vai ruir. Então esse exemplo é muito claro, muito direto em relação a uma cosmovisão errada que nós podemos ter. E principalmente quando nós tentamos alterar a Bíblia, ou colocar uma cosmovisão de fora, no caso a evolução, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. É muito perigoso e dá tudo errado. Né? A construção que você fizer em cima desse tipo de ideologia vai ruir uma hora ou outra. E a Bíblia, ela declara que ela é inspirada por Deus. Eu gostei muito dessa frase, para concluir, de Charles Ryrie, que diz o seguinte, quando ele estava no livro dele sobre teologia básica, falando sobre a Bíblia ser inspirada por Deus, ser a palavra de Deus, ser o prumo e tudo mais. Então, sobre ela ser inspirada, ele usa essa frase aqui. Por fim, nós nunca devemos perder de vista as incríveis declarações que a Bíblia faz de si mesma na questão de inspiração. Nenhum outro livro se compara com ela. Deus a inspirou, homens a escreveram e nós a possuímos. Se nós temos tal ferramenta para usarmos como nossa cosmovisão, como nossos óculos, um livro tão perfeito que dá sustentação a todas essas leis e tudo que nós observamos na natureza, se nós temos acesso a isso, é melhor nós utilizarmos. Se nós temos a Bíblia ao nosso alcance hoje, é bom nós utilizarmos ela como a nossa cosmovisão. Que, como diz lá o justo, ele tem perpétuo fundamento. Um fundamento que nunca vai se abalar. Muito obrigado. Bem, nós agradecemos o Danilo por essa exposição maravilhosa, tantos conhecimentos aqui compartilhados conosco. E em reconhecimento a isso, o Numar SCB lhe confere esse certificado e já queremos também convidá-lo para que esteja outras vezes aqui no programa Diálogo sobre as Origens. Obrigado. Nosso muito obrigado e que Deus lhe abençoe. Muito bem, gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: da nossa página do Facebook, no canal do YouTube e através do nosso e-mail, numarscb@gmail.com. E queremos convidá-los para que na próxima semana nos acompanhe mais uma palestra da oficina Diálogo sobre as Origens, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. O Numar SCB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira, também a Associação Norte Paranaense da IASD e a Comunidade Nova Morada. Até o próximo programa, um grande abraço a todos.